Olá, muito bom dia para quem nos acompanha pela fanpage do Jornal Online Folha Vitória. Como já anunciado lá no nosso jornal desde ontem, hoje eu e meu colega Alex Pandini estamos recebendo o deputado estadual Sérgio Majeski para um bate-papo aqui, para ele poder contar um pouquinho de como foi a campanha, como recebeu tantos votos também, como foi receber 47 mil votos dos capixabas e também para contar um pouquinho sobre as propostas que ele tem para o Espírito Santo. Deputado, muito obrigada pela participação, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui falando para os telespectadores e seguidores de vocês. Alex, bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, deputado. Bom dia. Deputado, na última eleição o senhor teve pouco mais de 12 mil votos, em 2014, e agora 47 mil, mais de 47 mil. Como que foi receber esses votos? O senhor já esperava? Já fez uma campanha mesmo focada nisso? Não. Eu acho que isso é resultado do trabalho que nós fizemos nesses quase 4 anos, do primeiro mandato. Um mandato extremamente transparente, aberto, nós temos uma comunicação muito aberta com a sociedade. E o nosso trabalho foi pautado, na transparência, no cuidado com o dinheiro público, voltado exclusivamente para os interesses da sociedade. Eu acho que, isso é resultado desse trabalho. Eu não fiz uma campanha para justificar, olha, você fez uma campanha de alta visibilidade, gastou muito dinheiro, etc, etc, e por isso alcançou tantos votos. Muito pelo contrário, a nossa campanha foi uma campanha extremamente simples. Não fiz uma campanha focada em ser o mais votado. Eu, claro, fiz uma campanha para me reeleger, mas o intuito da nossa campanha o tempo inteiro foi alcançar o maior número de pessoas para mostrar quem nós éramos e que tipo de trabalho a gente fez, que a gente vem fazendo e o que a gente se propõe a continuar fazendo. Então, então a nossa campanha foi nesse sentido e feita basicamente por pessoas voluntárias. Eu não tive um único cabo eleitoral pago, eu não fiz acordos com prefeitos, nem com lideranças sindicais, nem com vereadores. Então, foi muito bacana esse resultado e eu sou muito grato à população capixaba que entendeu a importância do nosso trabalho e aquilo que a gente vinha fazendo e retribuiu esse entendimento com os votos. Mas em momento nenhum isso era um objetivo, ser o mais votado e tal. Na sua primeira eleição, o senhor não estava no foco nem do seu próprio partido, Então foi uma surpresa, o senhor veio aí do meio estudantil, teve um apoio muito grande do eleitorado, que era eram seus alunos. Sim. E para quem ainda não conhece o senhor, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o seu mandato, as ações que o senhor desenvolveu, projetos que tenha, porventura, aprovado. Então, eu sou professor de geografia há mais de 30 anos, estou fora da sala de aula por causa do mandato, sou mestre em educação. Sou natural de Santa Maria de Jetibá, minha querida terra natal, mas resido aqui em Vitória há mais de 28 anos. E então, o nosso mandato, como eu falei, ele foi um mandato muito aberto, a participação das pessoas, a críticas, a avaliações, enfim, Eu fui eleito na vez passada por uma campanha feita basicamente pelas redes sociais, com um forte apoio de alunos e ex-alunos. Dessa vez também, em boa parte também foi assim. E nós focamos muito na questão educacional durante o mandato, Eu visitei 255 escolas estaduais para conhecer a realidade dessas escolas e a realidade de boa parte delas é muito ruim. Nós lutamos o tempo inteiro contra o fechamento de escolas. O atual governo fechou 41 escolas, e o turno noturno de mais de 130 escolas também foi fechado. Então, nós denunciamos também a questão de que o governo do Espírito Santo não investe um mínimo de 25% na educação. Conseguimos fazer essa denúncia na Procuradoria-Geral da República. Hoje é um processo que está em tramitação no STF. Também trabalhamos muito na questão do meio ambiente, da questão da preservação da água, do cuidado com os mananciais, a questão da transparência do uso do dinheiro público. Nós apresentamos muitos projetos nesse sentido, mas aprovar projetos quando o governo tem um domínio amplo sobre uma Assembleia, como é o caso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, é muito difícil. Então, muitos dos projetos que nós propomos acabaram sendo engavetados. O senhor diria que isso aconteceu em função da posição que o senhor
teve clara de oposição? Houve uma retaliação ao trabalho do senhor? Olha só, também, eu acho que alguns projetos meus não foram aprovados em função da minha postura, né, de oposição, mas uma oposição muito bem fundamentada, né, e propositiva. Mas muitos desses projetos, mesmo que tivessem sido outros deputados que tivessem apresentado, também não seriam aprovados, porque ou não eram de interesse de muitos deputados, ou não eram de interesse do governo, né? Mas por quê? Porque, por exemplo, quando a gente propunha, né, que voltasse, o governo fosse obrigado como já era previsto antes na Constituição do Espírito Santo, retirado em 2015, né, o artigo 145 da Constituição Estadual, que previa que o governo tinha que todos os anos prestar conta de quanto de incentivo fiscal ele dava, para quem dava e por quê. Né? Então, quando nós propusemos a volta desse artigo, ou uma lei, né, que obrigasse o governo a essa transparência, imediatamente foi dado como inconstitucional. Como é que transparência pode ser algo inconstitucional? Porque o governo não tinha interesse nenhum, mesmo que fosse outro deputado a propor, o governo não tinha interesse nenhum em fazer isso, né? Ou projetos que nós propomos para a própria Casa Legislativa, de redução do número de comissionados, por exemplo, não era de interesse de boa parte dos deputados. Essa legislatura aumentou, tem um a mais agora. Aumentou, tem um a mais. Tem um a mais, né, aumentou não só isso, né? Na verdade, já tinha ocorrido o aumento de 26 cargos em 2015 ou 2016 para a estrutura da Assembleia. E depois ampliaram mais um para o gabinete. Para gabinete, O senhor é um crítico do Escola Viva, falou agora há pouco a questão do modelo, né? O governador eleito Renato Casagrande, que agora é do seu partido, amenizou o discurso. Ele disse que não é contra o projeto, ele disse que foi contra a forma como foi implantado, sem diálogo. Qual a opinião do senhor sobre essa parceria com a iniciativa privada para a gestão escolar pública? Olha só, eu acho que também ao longo desse tempo todo, essa questão ela foi muito usada pelo governo para tentar desqualificar o meu discurso, né? Dizendo assim, é contra um projeto magnífico e tal. Eu também nunca fui contra o projeto. O projeto em si, eu nem nunca parei para debatê-lo, na verdade. Nós debatemos, aliás, no começo do mandato, mas a questão, ela está realmente na forma de implantação. Porque, olha só, se você tiver 2, 3, 4, 5, 10 modelos de educação, quanto mais você tiver, melhor, para que as pessoas possam optar. Curso profissionalizante, curso de educação integral, semi-integral, enfim, né? A questão desse projeto é como ele é implantado mesmo. Em todos os lugares que esse projeto foi implantado, ele causou sérios problemas. Por quê? À medida em que você implanta, por exemplo, se você implanta o projeto Escola Viva vai ser implantado numa escola que tem 700 alunos, que funciona, 350 alunos de manhã, 300 de tarde. Não vai poder ficar esses alunos todos ali, porque se passou a ser de regime integral, basicamente metade desses alunos vão poder ficar ali, mesmo que todos quisessem. Uma escola em Cariacica ali, em Porto Santana, tem cerca de 500 alunos lá, né? Então, aí aonde é que esses alunos vão estudar? Não se pensa nisso. Então, causa um problema imenso. Esse projeto expulsou alunos da escola. E eu estou inventando isso. Eu fui a todos os lugares que esse projeto foi implantado. Você acha que ele deveria ter sido implantado com um prazo maior? Olha só, primeiro o governo teria que ter criado estrutura para implantá-lo. Então, por exemplo, o próprio projeto diz que onde foi implantado tem que ter uma escola que é chamada de escola espelho, ou seja, para aqueles alunos que não podem ficar no projeto Escola Viva, que eles tenham uma outra escola próxima para ir. Por exemplo, aqui nos bairros de Vitória, agora, por exemplo, Geraldo Costa Alves em Vila Velha, o governo anunciou que vai fazer Escola Viva a partir do ano que vem lá. Quer dizer, não deveria nem ter anunciado isso, porque ano que vem ele nem governador deveria deixar isso para o outro resolver. Essa escola, Geraldo Costa Alves, lá em Vila Velha, é a única escola de ensino médio que tem ali. E tem várias de ensino fundamental. Para onde aqueles alunos que não podem ficar a partir do ano que vem ali na Escola Viva, para onde eles vão? Eles vão realmente para outro bairro? Eles têm condição de ir? Não se faz esse estudo prévio. Não se ajeita isso para que ninguém saia no prejuízo. Nós temos uma situação tão grave hoje de abandono de escola e de jovens arrastados para a droga
e para o tráfico e para a criminalidade, que nós não poderíamos correr o risco mais de perder um único adolescente. Então, assim, olha só, se aqui nós vamos implantar a escola viva, mas eu tenho um problema aqui que 30 alunos não têm para onde ir, não vão poder ir para outra escola, o governo primeiro teria que arranjar solução para isso. Então, ao mesmo tempo que o governo faz a propaganda, não, esse é um modelo maravilhoso e tal, etc., ele está expulsando alunos da escola. E isso aconteceu no interior do estado e aqui na Grande Vitória. Isso aconteceu em Afonso Cláudio, isso aconteceu em Ecoporanga, isso aconteceu em Iuna, isso aconteceu em Muniz Freire, isso aconteceu em Afonso Cláudio, isso aconteceu em tudo quanto é lugar. E eu não estou dizendo por dizer, eu fui lá ver isso, nós denunciamos toda essa situação. Então, assim, a grande crítica é essa, o governo que implante quantas escolas dessas quiser, mas ele não pode, em nome de um projeto como esse, expulsar alunos da escola como ele está fazendo. Deputado, nós temos algumas participações aqui no Facebook e o Neto, ele questiona aqui a questão do ensino médio regular nas escolas estaduais no período noturno. Uhum. Ele pergunta sobre uma possível volta. O senhor tem algum projeto para isso? Então, essa é a questão. Enquanto o governo fala sobre o projeto de escola viva, né, de escola integral, ele fechou o ensino regular noturno em praticamente todas as escolas e fechou a EJA também em muitos municípios. Olha só, pra você ter uma ideia, Águia Branca, por exemplo, um município aqui no norte do estado, e assim, são dois que eu me lembro, né? E Dores do Rio Preto não tem ensino noturno, nenhum. Nem EJA, nem ensino regular. Então, os meninos que são alunos trabalhadores estão estudando aonde? Lugar nenhum, foram expulsos da escola. O ensino regular noturno, ele tem que ser mantido, porque, fechou o ensino regular noturno, mas está oferecendo EJA. O EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, foi criado para casos especiais, para aquelas pessoas que abandonaram há muito tempo atrás e tal, uma forma de estimulá-los a voltar. O ensino regular, ele precisa continuar existindo. Eu fui aluno trabalhador grande parte da minha vida. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, quando eu estava na 7ª série, que hoje é o 8º ano, e passei a estudar à noite. Quer dizer, se naquela época o governo tivesse fechado o ensino regular à noite, eu não poderia ter estudado, porque era a única escola que tinha perto da minha casa. Agora, o que pode ser feito, já que o próprio governador disse que vai manter, né, vai buscar ampliar, existe aí um projeto para cerca de 30 novas escolas, né? 30 são do projeto dele, né, do atual governo. Qual a solução que se dá para que esse projeto não seja paralisado? Nós já conversamos com o governador Casagrande sobre a questão de que as 41 escolas que foram fechadas, a maior parte delas precisa ser reaberta e grande parte dos turnos noturnos que foram encerrados também precisam ser reabertos. Esse é um compromisso que ele fez também, o atual governador. Então, nós esperamos que ele cumpra. O futuro, né? O futuro governador. Que ele cumpra reabrindo a maior parte das escolas que fechou e reabrindo os turnos noturnos. O ensino regular noturno, ele é um direito do aluno e ele precisa retornar, sim. Aí, vou pegar o gancho nessa pergunta aí para perguntar como é que impacta na sua atuação, que foi claramente de oposição ao governo, o fato agora do senhor pertencer ao mesmo partido e fazer parte da base do próximo governo. Você vai mudar a sua atuação na Assembleia? Olha, eu acho que não impacta nada. Assim, porque a minha função, independente de quem seja o governo, a minha função é de deputado, né? Então, assim, eu sou parlamentar. Cabe a mim legislar e fiscalizar e cobrar em nome da sociedade, independente de quem seja o governador. Então, assim, eu creio que eu possa contribuir muito com o governo do governador Casagrande. Somos do mesmo partido, eu sou muito disposto a isso, mas, ao mesmo tempo, a minha função como deputado, ela permanece. Eu não posso deixar de fazer aquilo que é a minha função, porque agora o governador é um governador do meu partido. Então, assim, o governador do meu partido não está reabrindo as escolas, ou está fechando a escola. Então, quer dizer, agora eu paro de criticar, eu paro de cobrar isso. Então, assim, não... O senhor vai sentir a vontade para manter essa postura? Olha, eu acho que nós temos que ter uma maturidade. Eu acho que, assim, o Brasil, infelizmente, está mostrando uma falta de maturidade nesse momento político, mas nós precisamos amadurecer politicamente. Então, assim, o fato de que você cumpre a sua função, eu cumpro a minha, e eu queira debater algum assunto, seja lá o que for, ou que eu cobre, ou que eu critique, não significa que eu seja oposição ou que eu seja o seu inimigo. Significa tão somente que eu estou fazendo o meu papel, né? O senhor aceitaria um possível cargo de secretário no governo Casagrande?
Olha, a possibilidade disso é mínima. Assim, por quê? Duas questões. Primeiro que eu sempre acho assim, quando você é eleito, principalmente como eu fui eleito por uma quantidade muito grande de eleitores, as pessoas me elegeram para ser deputado, elas não me elegeram para ser secretário. Então, de alguma forma, é como se você estivesse traindo uma parte desses eleitores. Ainda que talvez uma parte vai gostar disso, olha, eu acho que é muito legal, mas uma boa parte não vai entender isso. Poxa vida, eu votei em você para você ser um deputado, agora você foi para uma secretaria. A outra questão é que secretaria? E que grau de autonomia um secretário tem? Por exemplo, muitas pessoas têm especulado sobre a possibilidade de eu ser secretário de educação. Então, hoje nós temos o Plano Estadual de Educação, né, que é em parte, ali a mesma coisa que o Plano Nacional de Educação, com 20 metas para ser cumprido e que tem sido ignorado pelo atual governo, né? Então, assim, eu vou ser secretário de Educação, eu tenho autonomia plena para fazer aquilo que eu acredito como educação e principalmente para seguir as metas do plano, porque nós precisamos reinventar a roda na educação, não. Não precisa de projetos, aquilo que eu digo. Já existe uma lei de diretrizes e bases. Então, e o Plano Nacional, que é uma política de Estado, tem vigência de 10 anos, entrou em vigor em 2014 para terminar em 2024. Metas muito claras de melhorar a qualificação de professores, de colocar 100% dos alunos em idade escolar dentro da escola, de aumentar a média salarial dos professores até 2020, de ampliar consideravelmente o número de creches. Então, assim, nós temos muito claramente o que é que precisa ser feito para a gente sair do atoleiro que está. E não é inventando coisas como escola viva, como não sei o que a gente vai sair disso. Se lhe for dada essa autonomia, o senhor pelo menos tentaria, dialogaria com o seu eleitorado para chegar a um... Posso até pensar, continuo dizendo que a possibilidade é muito pequena, tá? Correto. Thaís, tem mais alguma participação aí para gente? Temos o Neto aqui novamente, deputado. Pergunta ao deputado, como o senhor é professor de geografia, né? Qual o projeto do senhor para a Grande Vitória aqui? Só não consegui ver a pergunta completa dele, Neto, vou te pedir para poder reencaminhar a pergunta, que a gente não consegue ver aqui tudo. Enfim, aproveitar também para o senhor falar um pouco mais sobre os seus projetos futuros, o que o senhor pensa aí para essa... Olha só, assim, às vezes, ontem eu estava até explicando isso, assim, sempre vão alunos lá visitar a Assembleia, que às vezes as pessoas têm uma ideia não exatamente correta sobre aquilo que um deputado pode propor, o que ele não pode propor. Então, por exemplo... A função do parlamentar, né? Grande parte dos projetos, né, que tem um impacto direto na vida das pessoas, não pode ser apresentado por um deputado. Então, assim, tudo aquilo que a gente precisa ou grande parte daquilo que a gente precisa para a Grande Vitória, por exemplo, aumentar a segurança na região da Grande Vitória, no estado inteiro, né? Essas coisas todas têm que ser projetos oriundos do Executivo, porque significa aumento de gasto, a questão da mobilidade urbana, né? Então... Vamos para o lado da opinião, então. Ele pergunta exatamente a questão da mobilidade urbana. O que o senhor pensa que possa ser feito? Não exatamente um projeto do senhor, mas assim, como a visão que o senhor tem disso aí. Eu queria que o senhor também falasse sobre segurança pública. Olha só, a questão da mobilidade urbana hoje, ela é caótica no Brasil inteiro. E na Grande Vitória não é diferente. Até porque aqui nós temos uma situação geográfica complicada, né? Vitória é uma ilha, né? E que é caminho entre Cariacica e Serra, entre Vila Velha e Serra, enfim. E é passagem quase que obrigatória. Numa condição geográfica complicada, espremida entre o mar e morros. Então, sempre a gente está pensando no viés da mobilidade urbana, de como resolver isso. Quer dizer, em vários lugares do mundo, nós temos exemplos magníficos de como isso pode ser resolvido, mas tem que haver uma integração entre o governo do Estado e as gestões municipais, porque do contrário isso não vai ser feito. Então nós temos a questão do aquaviário, que vem sendo falado o tempo inteiro. Tá, isso pode ser parte da solução, mas não é a solução. Nós precisamos tirar carros da rua. Como é que você tira carro da rua se você não oferece outra possibilidade?
né? Então, assim, é muita coisa que precisa ser pensada conjuntamente. Hoje, por exemplo, né, um pensamento mais moderno sobre mobilidade urbana. Boa parte das pessoas que precisam se locomover todo dia, moram nas áreas mais periféricas, porque nessas áreas quase que não tem atividade econômica, não tem emprego, etc. Então, não é também uma solução hoje o governo pensar em oferecer estrutura e atrair investimento para esses bairros, para que as pessoas possam trabalhar próximos das suas casas e não precisem se locomover tanto, e a gente está pensando sempre em novos modais de transporte, né? A questão do BRT ficou parada aqui em Vitória, não ia solucionar, mas ia dar um pequeno alívio, né? A gente precisaria estimular as pessoas a andarem mais a pé e andar de bicicleta, mas como você faz isso se as pessoas não têm segurança também nas ruas e, ao mesmo tempo, não tem ciclovia para todos os lugares? Então, o que não falta são ideias de como melhorar a mobilidade urbana, mas a gente tem que estar com o governo e as administrações municipais dispostas a isso. E parte disso, obviamente, o resultado só se vê a médio e longo prazo. Infelizmente, nós temos ainda políticos muito imediatistas, né? O cara quer fazer alguma coisa que ele possa inaugurar na gestão dele para lhe dar voto lá na próxima eleição já, né? E não pensar num trabalho contínuo de solucionar questões como a mobilidade urbana. E com relação à segurança pública, como enfrentar essa onda de criminalidade, esse problema principalmente nos morros, na periferia? Então, em qualquer lugar do mundo, a educação ela foi o grande caminho para resolver ou para amenizar a maioria dos problemas. Violência, pobreza, enfim. Então, aqui no Brasil, aí agora a gente vê isso nesses debates, agora nesse período eleitoral, é sempre uma situação de mais polícia, mais presídio, etc. É claro que a gente precisa de uma polícia, né, melhor preparada, mais qualificada, ampliar o número do efetivo aqui no Espírito Santo, principalmente, que está completamente defasado, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, e o atual governo fez muito pouco nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, paralela a aumentar o número de policiais na rua, tornar a justiça mais rápida, mais efetiva, né? Mais dinâmica. Paralelo a isso, nós precisamos urgentemente colocar em prática políticas sociais que protejam a juventude do crime. Por quê? Você tem uma quantidade gigantesca, hoje o Espírito Santo é o segundo estado que mais mata jovens de 12 a 19 anos e o estado fechando escolas apesar disso. Então nós precisamos ter, ao mesmo tempo, uma política que dê conta da questão da segurança nas ruas, etc., mas, ao mesmo tempo, uma política que proteja a infância e a juventude. E a melhor forma de proteger é o Estado se fazer presente, sobretudo nas áreas mais carentes. E se faz presente através de uma escola de qualidade para todo mundo, uma boa escola, porque assim, não adianta só também você falar assim, olha, mas tem escola para todo mundo, mas as pessoas não estão indo estudar. Mas que escola que está sendo oferecida? E qual a condição que o governo tem de acompanhar isso? Porque hoje no Espírito Santo tem 61 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola. E o que nós fizemos nos últimos 4 anos para trazer esses jovens e essas crianças para dentro da escola? Nada, fizemos o contrário disso, fechamos escolas. Então, assim, a segurança pública, você pode pensar no viés, porque no Brasil, historicamente, sempre foi assim. Você pensa solução para depois que o problema já ocorreu. Porque quando você pensa em mais presídio, quando você pensa em mais polícia, é sempre para resolver o problema depois que ele já existe. Então nós temos que ir lá embaixo, aonde está o problema? O problema está na quantidade de jovens e crianças que estão sendo arrastados para o crime e para as drogas todos os anos. Deputado, ontem saiu mais uma pesquisa, né, a respeito do segundo turno das eleições presidenciais. O senhor estava até conversando com a Alex aqui antes de iniciarmos a live. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o segundo turno. O que o senhor espera? Se o senhor já declarou apoio a algum candidato ou não vai declarar? Hoje a Record tem uma pesquisa, né, Real Time Big Data, que, enfim, bate com os dados de ontem, né? Olha, eu não declarei apoio a ninguém, nem vou declarar tampouco. Eu acho, assim, a minha opinião é que é uma eleição triste. Assim, é uma eleição muito triste, né? Porque
porque ela foi plebiscitária já no primeiro turno, quer dizer, a população, ao invés de analisar 13 propostas que existiam, não que existisse alguém magnífico, mas existiam 13 propostas para ser analisada, já no primeiro turno polarizou, né, o candidato A e o candidato B, um contra o outro. Ó, eu voto em fulano, para Cicrano perder, eu voto em Beltrano. Então, assim, já foi muito ruim isso, que a população se deixou levar por esse radicalismo entre dois candidatos, ao invés de analisar propostas dos 13 e talvez chegar à conclusão que havia uma terceira ou uma quarta via, que não existiam só aqueles dois para você fazer a opção. E agora nós estamos no segundo turno, com um segundo turno com um discurso dos dois candidatos muito ruins. Porque, de certa forma, os dois candidatos, a meu ver, isso é uma opinião muito minha, os dois candidatos, de alguma forma, representam uma regressão, né, de alguma forma. E, assim, nós estamos numa situação que nós temos hoje, contas públicas em frangalhos. Nós temos um déficit público astronômico. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos milhões de jovens fora da escola e com uma educação capenga. Nós temos uma crise generalizada na segurança pública. E tudo isso num crescimento econômico mínimo. E nenhum dos dois candidatos diz claramente o que é que vai ser feito de imediato para começar a resolver esses problemas. Então, são sempre palavras soltas, são sempre bravatas, acusações mútuas, mas aquilo que nos interessa de verdade e como isso será feito, fora que eu nem falei da reforma tributária, da reforma previdenciária, do Pacto Federativo, ninguém está discutindo isso. Então, assim, é uma eleição triste, né? Porque é uma discussão superficial, é uma troca de acusação mútua o tempo inteiro, e a população, ao invés de cobrar efetivamente, assim, o que é aquilo que nos atinge diretamente todos os dias, como isso será resolvido, ela se deixou levar por essa polarização. Né? Muita fake news também, né? Nossa! Para a gente encerrar, como é que o senhor vê a renovação do Senado? Né? Mudou todo mundo lá, agora com Fabiano Contarato, Marcos Doval, qual a expectativa que o senhor tem? Alex, olha só, eu acho que assim, a renovação... Todo mundo não, Rose continua no mandato dela, né? Então, assim, eu acho que houve mudança. Renovação, o tempo dirá se ocorreu mesmo, né? Porque uma mudança não significa obrigatoriamente renovação. Mas eu acho que não só no Espírito Santo, mas a gente analisando outros casos no Brasil, há indícios, né, de um cansaço do eleitor, né? Quando aqui o nome do Magno Malta e do Ricardo Ferraz são rejeitados, né? Há uma mensagem nisso. Porque boa parte dos votos do Contarato e do Marcos Duval não foram, na verdade, votos para eles, foram votos contra o Magno Malta e o Ricardo Ferraz. E isso aconteceu em outros estados, né? No Maranhão, com o Lobão, por exemplo, e a Rosiana Sarney, com o Jucá, lá no norte do país. Então, assim, com a Dilma Rousseff em Minas Gerais. Então, assim, isso aconteceu em vários estados. Eu vejo que há um cansaço. Eu acho que é um bom indício. Assim, mas não é a mudança almejada, mas já é um começo. O senhor chegou a pensar no Senado, tirou o nome, não dava para manter realmente? O senhor acha que se o senhor tivesse colocado o pé na porta, como se diz na política, o senhor teria sido rifado mesmo? Qual a análise que o senhor faz hoje? Pois é muito difícil a gente ficar fazendo especulação sobre aquilo que já passou e a gente não sabe, né? Mas eu estava numa situação muito difícil, porque o partido estava negociando com o Ricardo Ferraz e com o Magno Malta por causa do tempo de televisão, e eu corri um sério risco de ficar sem apoio, né? Então, assim, nesse ponto, na verdade, faltou, que o partido dissesse muito claramente: você é o nosso candidato e está acabado, né? Nós vamos abraçar a sua candidatura, você nos representa. E eu acho que se eu tivesse me mantido como candidato ao Senado, eu acho que a minha chance de eleição seria enorme. E eu achava isso desde o começo, porque eu vislumbrava essa ideia e via, né, o tempo inteiro a reação dos eleitores e da população, que o quadro para o Senado no Espírito Santo seria muito ruim e que, no final das contas, as pessoas iam votar talvez mais por falta de opção do que por opção.
Deputado, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os capixabas. 47 mil capixabas elegeram o senhor, né? E o que o senhor pretende fazer agora, a partir de 2019, para poder melhorar um pouquinho a qualidade de vida dos capixabas? Então, primeiro, para os capixabas, eu gostaria de agradecer imensamente essa confiança no meu trabalho. Eu sinto-me muito grato e que tenho certeza que honrarei cada voto que recebi. Agora, assim, eu vou continuar fazendo aquilo que eu venho fazendo, né? Lutando pelo bom uso do dinheiro público, né? Eu não mencionei, mas assim, em 3 anos de mandato, por ter, ao invés de ter 19 assessores como todo mundo, eu reduzi quase pela metade, eu tenho 10, eu economizei R$1.650.000, quer dizer, se os 30 deputados tivessem feito a mesma coisa, teríamos economizado quase 60 milhões, né, de dinheiro público. Nós vamos continuar nessa luta pelo bom uso do dinheiro público, pela transparência do dinheiro público e fazendo aquilo, principalmente, que é da alçada do deputado, né? Cobrar ao executivo que execute aquilo que já existe, porque eu tenho dito constantemente, se a gente, ao invés de ficar criando leis o tempo inteiro, se a gente cobrasse para que as leis que existam sejam cumpridas, nós já teríamos um avanço imenso. Então a sociedade capixaba pode esperar o mesmo deputado combativo que eu sempre fui, o mesmo deputado ao lado da sociedade e sempre com um cuidado imenso com o dinheiro público e mostrando o resultado do nosso trabalho. Tá ótimo, nós agradecemos muito a participação, a disponibilidade do senhor também destaque com a gente hoje, agora pela manhã. Agradeço também a todo mundo que acompanhou, que está participando com a gente aqui. Infelizmente não conseguimos responder a todas as perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma matéria também lá no Jornal Online Folha Vitória com todos os detalhes da nossa transmissão. É só ficar ligadinho e acompanhar lá. Muito obrigada a todo mundo.